Olá, pessoal. Eu sou a professora Tereza Vasconcelos e nós vamos estar trabalhando novamente no estágio supervisionado. Agora nós vamos passar para o estágio supervisionado 3, onde nós vamos estar abordando as questões do ensino fundamental, ou seja, anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto anos. Como proposta de trabalho, nós vamos ter um pouquinho de alguns documentos importantes no ensino fundamental, ou seja, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares. Nós vamos estudar um pouquinho sobre avaliação, como deve ser essa avaliação, quais são as avaliações que a gente tem o costume de participar enquanto profissional que vai estar atuando no ensino fundamental anos iniciais. Vamos estudar um pouquinho também sobre as capacidades linguísticas, sobre o processo de alfabetização e letramento, entre outras questões. O nosso estágio 3, ele também vai seguir a mesma sistemática do estágio 2. Ou seja, nós teremos 4 unidades e a duração de cada unidade será de mais ou menos 30 dias. Então, na unidade 1, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as diretrizes curriculares, os desafios que a gente tem aí a estar organizando para que o nosso trabalho prospere enquanto profissional da educação. Os desafios da alfabetização e do letramento, com várias propostas que nós temos, tanto do governo federal como do governo do estado de Minas, em cima da questão da alfabetização na idade certa, ou seja, até o 3º ano do ensino fundamental. E também nós vamos estar tentando entender um pouquinho da relação pedagógica no espaço da escola, E, além, é claro, de a gente continuar com o nosso encontro virtual. Como talvez a gente não tenha encontro presencial, mas os nossos encontros virtuais estão garantidos e eu gostaria que vocês não deixassem de participar. Na unidade 2, a gente vai explorar um pouco dos eixos e das capacidades linguísticas. Quais são esses eixos? Quais são essas capacidades? O que o educador que vai trabalhar com o aluno no processo de alfabetização e letramento, ele precisa estar atento para que haja sucesso nesse processo. Então, a gente vai ter o eixo da compreensão e valorização da cultura, o eixo da apropriação do sistema de escrita, o eixo de leitura, o eixo de produção de textos escritos e o desenvolvimento da oralidade. Eu quero chamar a atenção que muitas vezes os professores do ensino fundamental, dos anos iniciais, eles ficam tão preocupados que os alunos aprendam a ler e a escrever, que eles se esquecem do processo de oralidade, que é importantíssimo para que a gente possa ter os processos de escrita e de leitura bem organizados. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, ler um pouquinho sobre cada um desses eixos. Além do encontro virtual que a gente vai ter em cada uma dessas unidades. A unidade 3, nós vamos estar organizando, planejamentos de aulas. Então, aí vocês vão estar já indo para a sala de aula, realizando a regência. Como que a gente vai realizar essa regência? A gente vai estar organizando um planejamento e solicitando na escola onde a gente escolheu para realizar o estágio, que o professor nos permita colocar em prática e nos acompanhe nessa prática, fazendo a avaliação da nossa aula. Também nós vamos socializar as observações que a gente realizou lá na unidade 1, lá na unidade 2, A gente vai estar sempre socializando em cada unidade que vem subsequente. Na unidade 4, que é a nossa última unidade, nós vamos refletir sobre a avaliação.
né, e aprendizagem. Existe relação entre essas duas questões, né? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a avaliação externa. Quais são as avaliações externas que o município e que a escola onde você está fazendo estágio participa? Qual o objetivo dessa avaliação? O que essa escola onde você faz o estágio, ela faz com esse resultado dessa avaliação externa? Ela serve para alguma coisa? E serve para a gente estar reorganizando um processo dentro do projeto político-pedagógico, dentro da sala de aula? Então, nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre isso. E vamos socializar as observações da unidade 3. Né? Então, isso é importante, porque o estágio ele tem a sua magnitude quando a gente consegue ler os textos, estudar as diversas disciplinas do curso, ir para a sala de aula, fazer a reflexão em cima dessas questões que a gente já estudou e organizar a nossa produção, né? Organizar o nosso planejamento. E eu queria chamar a atenção de vocês de algumas questões que no estágio 2 não ficou assim a contento. O que eu enxerguei, né? Vocês foram muito bem, fizeram relatórios que tiveram, atenderam a contento o que foi solicitado, mas as participações no AVA, elas foram fracas. Fracas em que sentido? Né? Deixaram de participar, não participaram das atividades. Quando participaram, não atendia toda a instrução que a gente coloca para fazer, para que vocês sigam lá no fórum das participações. Então, eu queria chamar a atenção de vocês nisso. O estágio, ele existe, possui uma carga horária. Essa carga horária é de 90 horas. Então, essas 90 horas, elas são divididas entre AVA e campo de estágio. Então, eu não posso deixar de cumprir as atividades propostas no AVA, porque senão eu não cumpro a carga horária do estágio. E aí eu não fecho as 90 horas. Então, eu não posso pensar que eu vou ter só uma nota, né, lá no final, que eu tenho, mas que vale 100 pontos, mas dentro desses 100 pontos eu tenho 40 pontos que estão distribuídos dentro das atividades do AVA e 60 pontos da parte de campo. Então, muitos alunos foram prejudicados, né, porque eles não se atentaram a essas participações. Então, eu quero chamar a atenção de vocês nessa questão agora no estágio 3. Você vai ter um mês para participar. Então, não tem razão de não participar. A unidade 1, ela vai abrir no dia 4 de agosto e ela vai ficar aberta até um certo período, dando aí um intervalo de 30 dias. Então, você tem tempo suficiente para fazer todas as interações no AVA e também no campo de estágio. Então, as atividades elas foram pensadas de maneira que você possa estar levando as reflexões realizadas no AVA para o campo de estágio. Outra questão, né? Participação. Fórum é discussão. Então, não é eu deixar para entrar no último minuto do segundo tempo. Por quê? Porque eu vou perder uma riqueza de discussão que existe dentro do fórum e que podem me ajudar, ou com certeza irão me ajudar, na minha formação. Né? Outra questão, todas as leituras que a gente indica, né? Todos os estudos que vocês já fizeram nas diversas disciplinas que já aconteceram até o momento, inclusive as que vão acontecer concomitante ao estágio, que é linguagem e pensamento, né? 1 e linguagem e pensamento 2, vocês vão estar aproveitando esses estudos nas suas colocações, tanto no fórum como nos relatórios. Vocês vão estar utilizando esses estudos como embasamento teórico para as suas produções. Entrar pelo menos uma vez no dia no AVA. É como se eu estivesse indo para a minha escola, né, para a minha universidade, diariamente.
Eu não posso deixar para entrar só lá no final de semana, porque eu já perdi muita coisa legal que já foi discutida na sala. Então, tirar uma horinha, pelo menos, do dia, entrar e verificar quais foram as postagens que o meu tutor colocou, quais são as informações que estão indicadas para mim, o que meus colegas estão comentando sobre as propostas do AVA. Então, não deixem de entrar, porque senão vocês ficam perdidos mesmo. Outra questão, organização dos grupos, né? Se eu me proponho a contribuir com o grupo 1, eu não posso deixar para entrar só no final do trabalho. Trabalho em grupo é trabalho sério, é trabalho que eu tenho compromisso com os meus colegas e eu tenho que dar as minhas contribuições, para que ao final do trabalho a gente possa ter uma síntese onde todos nós participamos. Observar as orientações que eu coloco para vocês na montagem da pasta. As orientações, elas são claras. Vocês têm o passo a passo para realizar essa montagem. É só seguir, não tem erro. E observar documentos de estágio 3 é para o estágio 3. Eu não vou pegar um documento que eu usei no estágio 2 e nem no estágio 1. Então, a cada estágio, os documentos são revisados e eles são disponibilizados para vocês na sala. Dessa vez, eu solicitei que eles sejam colocados na sala de estágio 3, que eu acho que vai facilitar para vocês o acesso a esses documentos. Então, não deixem de estar atentos a essas questões. Porque a grande dificuldade, eu entrei lá, tem uma orientação do meu tutor, né? Antes que eu faça uma pergunta para o meu tutor, lá no fórum de dúvidas, eu vou ler todas as postagens que estão lá, porque às vezes um colega já perguntou sobre aquele assunto e o tutor já respondeu. Então, se eu faço essa leitura, eu vou deixar para fazer um questionamento que ainda não esteja respondido na sala. Então, observar. O que eu notei, né, com muitos de vocês? Que vocês não leem. Aí, de repente, vocês estão fazendo uma pergunta que já foi respondida. E aí, o tutor, né, vai ter que responder novamente aquela questão. Então, observar isso, fazer essa leitura. O bom profissional da educação é aquele que faz uma leitura atenta, com bastante critério, para que ele possa também depois formar alunos atentos, leitores, criteriosos, críticos, né? Então, a gente precisa ser para a gente poder ensinar. E eu vou agradecer, né, esse nosso encontro aqui, dessa videoaula, e vou colocar para vocês uma questão aí, né, para refletir de Paulo Freire, que Paulo Freire coloca para a gente, que a educação não vai transformar o mundo, né, mas ela muda as pessoas. E nós seremos os responsáveis de mudar o mundo que nós temos. Como que nós vamos mudar o mundo que nós temos enquanto pedagogos, né, ou pedagogas? Nós vamos mudar de acordo com o nosso trabalho, com a nossa prática pedagógica na sala de aula, com os momentos que nós trabalhamos com os nossos alunos, a questão da autonomia, a questão da criticidade, a questão da reflexão. Então, eu deixo aqui para vocês essa mensagem, para que vocês reflitam sobre a importância de vocês pedagogos, pedagogas, na sala de aula, na nossa educação em Minas, no Brasil e também no mundo. Muito obrigado e bom estudo, sucesso!